A seguir, passo aí, quantos encontraram, digo amém? Amém. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Queridos, quando Deus quer falar com o homem, às vezes nós denominamos culto de maravilhas, culto de operação de milagre, culto de porta aberta, culto da missão não sei de quê, culto da campanha tal. Mas quando Deus quer operar, irmãos, é Ele que marca o culto, é Ele que marca o dia, é Ele que marca o horário, é Ele que marca a congregação, é Ele que marca o local. Nós não escolhemos. Quem somos nós para escolher qual lugar que Deus escolheu para falar conosco? A Bíblia diz que Ele chama o profeta Jeremias, que conhecia muito bem o templo, que conhecia muito bem locais de oração. Porém a Bíblia diz que Deus queria falar com Jeremias e levanta Jeremias para ele ir até a casa de um oleiro. Ele chama Jeremias e diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ele não mandou Jeremias nem para o templo, disse: levanta-te e vai à casa do oleiro. E quando Jeremias entra na casa de um oleiro, não sei se alguns dos irmãos já foram aqui em alguma olaria. Não sei se tem olaria aqui nessa cidade. Não sei se alguns das irmãs, dos irmãos, dos jovens conhecem alguma olaria. Mas quando você vai em uma olaria é lugar onde se fabrica vasos, onde se fabrica qualquer peças de barro. E naquela olaria em que Jeremias foi para ouvir a palavra do Senhor, era uma olaria, era uma fábrica de vaso. Diga comigo: fábrica de vaso. Fábrica de vaso. Bom, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele disse: numa casa há muitos tipos de vaso. Diga comigo: tipos de vaso. Então, se há muitos tipos de vaso, a Bíblia diz que aqui também é a casa do oleiro, e aqui tem muitos tipos de vaso, e nessa noite são vasos que Ele quer usar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E Jeremias vai até a casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, quem já foi na casa de oleiro, como estávamos falando, sabe muito bem que na casa do oleiro existem algumas matérias-primas para o oleiro trabalhar. Na casa do oleiro, a primeira coisa que Jeremias observa é que na casa do oleiro tinha muito barro. Diga comigo: barro. Barro. Alguém aqui é barro? Amém. Alguém aqui é barro ou não? É barro? É barro? Você é barro? É barro ou não é barro? A Bíblia diz que você foi criado no pó da terra. Se é criado no pó da terra, você é barro. Quando diz amém? Onde Jeremias foi ouvir a palavra do Senhor, era uma casa que estava cheia de barro. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se você veio para uma casa que é cheia de barro, você veio para o lugar certo, veio para ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Lembro-me que um dia um pastor chama, após ele pregar a mensagem sobre um barro, ele chama um jovem para orar, e aquele jovem começa a orar e diz: Jesus, Senhor, abençoa-me que sou pó, abençoa minha esposa que também é pó, abençoa meu pastor que também é pó, abençoa os obreiros da igreja que também é pó. E diz: Senhor, vai lá na minha casa e olha meus pozinhos, olha meus filhinhos que estão lá, que são tudo pó. Ele reconheceu que nós
somos barro e que Deus é o oleiro. Então Jeremias, ele vai em uma casa de oleiro. E quando chega naquela casa do oleiro, ele verifica e diz que ali tinha muito barro. E quando vamos na casa de oleiro, nós vemos que aquele barro, tem aquele barro no lado lá, no lado direito, no lado esquerdo do seu salão. E quando o oleiro começa a pegar aquele barro, ele não tirou um barro qualquer. Ele não tirou barro ao redor da sua casa. Às vezes o oleiro anda quilômetros de distância para escolher qual é o barro que ele vai usar. Eu não sei de onde você veio e para onde você vai, mas uma coisa é, se você está aqui nessa noite, foi Deus que te trouxe até aqui como barro. E ele te diz nessa noite: você é barro, eu sou oleiro. Eu te trouxe de distante, eu te tirei do meio da tua parentela, eu te tirei do meio da tua família e trouxe e coloquei no meio de um povo que nem te conhecia, nem que nunca ouviu falar de você. Eu te trouxe aqui para fazer de você um vaso para a minha obra. Louvado seja o nome. O oleiro, ele anda muito longe, ele procura as melhores qualidades de barro, e mesmo ele escolhendo, a Bíblia diz que não fostes vós que me escolheste a mim, diz o oleiro, mas é eu quem escolhi a vós. Quantos dizem amém? Você é barro, e a sua qualidade de barro que ele escolheu não é das mais belas qualidades. Fique sabendo que existe muita pessoa que é melhor do que eu. Existe muita gente que aos olhos da humanidade são melhor do que eu, 1000 vezes mais. Mas mesmo assim, o oleiro olhou para aquele barro inerte, um barro de pior qualidade, e ele disse: eu vou levar para a minha olaria e vou trabalhar nesse barro e vou fazer dele o vaso que eu quero. Xereda cama nova xéria. E dá lá aquele monte de barro. Só que aquele barro que o oleiro trouxe às vezes de longe, ele vem com muitos lixos, ele vem com muitos pedregulhos. Quando você veio para o Evangelho, você não veio barro bom não, veio? Aí o oleiro começou a trabalhar. Tira um pedaço aqui. Ai, Senhor, está doendo demais. Aí, Senhor, tira dali. E às vezes até deixa-nos desempregados para poder trabalhar de uma forma melhor na nossa vida. E às vezes nós começamos a reclamar porque não entendemos como é que o oleiro trabalha no barro. É ele trabalhando, é ele trabalhando, é ele trabalhando, é ele trabalhando. Xerenda camanava chover. Ele trabalha como quer, ele te trouxe, ele te colocou lá na olaria. Só que tem uma coisa: existe um tempo determinado que o oleiro pega aquele barro e começa a trabalhar. Há muitas pessoas que vêm para a igreja e Jeová tira ele lá do mundão, tira e põe na igreja, põe aqui, o vaso está ali, o barro. E Jeová começa tratando com os demais vasos que já encontram-se na obra e com outros barros que há muito tempo já estão na olaria. Ele começa a trabalhar e deixa aquele lá. E tem momento na vida que aquele vaso lá, como aqueles barros lá, começa a dizer: o oleiro se esqueceu de mim. Oh Deus, parece que o Senhor me tirou da do mundo e me trouxe para a tua casa e esqueceu de mim. Parece que eu estou esquecido. Não está não, viu? Não está não. A Bíblia diz que ainda que a tua mamãe e o teu papai se esquecer de você, o Jeová diz: todavia eu, o Senhor, não esquecerei de ti. No tempo certo vou eu trabalhar na sua vida. Não é assim que às vezes nos sentimos na igreja? Não é assim que às vezes nos sentimos lá? Parece que a gente está de canto lá. Ninguém vê, ninguém olha para a gente. E outros às vezes não tem nenhuma oportunidade. É assim que nós nos sentimos. Mas o oleiro trabalha no barro. E chega um momento que o oleiro começa a trabalhar na nossa vida. E quando ele começa a tirar da nossa vida aquilo que a gente mais gosta, começa a machucar-nos, começa a doer em nós. Oh, irmão, como dói.
Aí a gente começa: irmão, ora por mim. Estou passando por uma prova. Oh meu Deus, que prova! Não é prova não, ainda não é prova. É que o oleiro começou a trabalhar por aquilo que você mais gosta. Viu? Sabe por quê? Porque lá no livro de Deuteronômio capítulo 8 versículo 3 diz que o Senhor te prova para saber o que está no teu coração, se tu amas a Ele ou não. Deus nos prova desse jeito, mas está lá. Aí Ele começa a tirar alguma coisa que a gente estava grudado lá, Ele arranca. Sabia que Deus às vezes é bíblico, para Deus curar o povo de Israel da idolatria, Ele teve que tirar os filhos de ali, até do meio do sacerdote. Ele leva, é bíblico. Sabia que Deus às vezes, para trabalhar na nossa vida, Ele permite filho, Ele permite às vezes esposo, Ele permite às vezes esposa, para nos dar vitória. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para você. Mesmo que você não entenda o trabalhar de Deus, fique sabendo que há muitas coisas que ocorreram na sua vida. Foi o oleiro trabalhando, porque Ele sabe trabalhar, Ele sabe o que é melhor para você. Ah, mas eu estou aqui há tanto tempo, eu queria pregar desse jeito, assim. Ainda existem coisas que Deus precisa tirar da sua vida, e você não tem dado lugar. Na hora que você dá lugar, Ele começa a te usar, não do jeito que você quer, mas é do jeito que Ele quer. E o barro está lá na olaria. Se está na olaria, deixa que o oleiro sabe trabalhar. Aí, lá na olaria tem mais alguma coisa. Jeremias olha para o outro lado e ele vê também um pote de água. Sabe por que aquela água? A Bíblia diz que a água é símbolo da palavra, a água é símbolo do Espírito Santo. E Deus, irmãos, Ele não gosta de mexer com barro sujo, não. É por isso que Ele traz, limpa, tira os pedregulhos e depois põe aqui na mesa. A Bíblia diz que Ele tem lá uma mesa lá na olaria e Ele começa derramando água, barro duro, coração duro. Aí Ele começa derramando água, que é a palavra, começa derramando água, que é o Espírito Santo. Aí aquela pessoa que não suportava olhar na cara do irmão, no outro dia está orando por ele, está dizendo: minha irmã, como eu te amo. Sabe o que é isso? É a água do Espírito Santo, que é quando bate no barro, ele amolece. Crente que nunca chorava na igreja começam a chorar. Quanto tempo você não chora? Faz quanto tempo que Deus não ouve você chorar? Pois é, tem momento na sua vida que Ele vai precisar apertar mais um pouco o funil, que é para você se derramar e Ele dizer: agora sim, agora chega a hora de eu agir, agora o coração dele amoleceu, agora ela está com o coração mole, para me trabalhar e fazer dele o que eu quero. Lá na olaria tem isso, e a Bíblia diz que tem água lá, e ele pega aquele barro mais duro e começa jogando água. E o barro começa a amolecer. Só que tem barro, irmãos, que é tão duro que ele não se quebra na nossa mão. Sabe o que o oleiro faz? Não sei se aqui tem, mas lá no norte tem, no Nordeste tem muita casa feita com esse barro, né? E quando aquele barro não atende a nossa expectativa, não amolece, ele tem que ser pisado no pé. Vocês já viram alguém pisar barro no pé, né? E fica lá assim, amassando. Ai, a dor, e começa doendo e já
mão. Aleluia. Tire a mão. Porque se colocar a mão para tentar ajudar, vai entrar na prova também. Teve um irmão que tentou ajudar alguém assim. Um certo irmão, ele estava passando por uma Jeová trabalhando, amassando barra, amassando. E na casa dele só entrava batata doce. Batata doce no café da manhã, batata doce no almoço, batata doce à noite para jantar. E um dia ele disse: Jesus, eu não aguento mais, Senhor, tanta batata doce, eu não aguento mais. Hoje eu tenho que comer alguma coisa diferente. Eu vou lá do outro lado, na casa do irmão lá. E quando eu chegar lá, eu vou chegar na hora do almoço, vou serrar a boia. Mas hoje eu vou tirar minha barriga dessa prova. E ele foi. E quando ele chegou lá, o irmão disse: irmão, ainda bem que o senhor veio. Hoje tem um prato diferente. Faz muitos anos que eu não como esse prato, mas hoje o senhor veio, é o dia que nós vamos comer o melhor prato da semana. E ele todo feliz, oh glória, aleluia. Eu não falei que hoje eu saio da prova? Quando ele chega na mesa, que senta, Jeová tinha preparado para ele mais um prato de batata para comer. Não tente fugir de Jeová, porque a Bíblia diz: se eu subo aos céus, até ali a tua mão me guiará, e se eu fizer no céu a minha cama, ali também o Senhor me contempla. Deus é onipresente. Para onde você for, Ele está olhando. Vai chegar o momento de eu trabalhar na sua vida, viu? E vamos pegar a água, né? Vamos. Não precisa, tem muita gente que não precisa de Jeová marçar daquele jeito não, viu? Mas não sei o que está acontecendo lá no seu lar, na sua família, na sua vida. Se está sofrendo tanto ar, não se preocupe, é Jeová trabalhando, amassando o barro. Deixe ele amassar o barro, porque ele sabe o que faz e como faz. Quando diz amém? Amém. E ele está lá, pega o barro, põe água e amassa. Tá bom, esse barro tá bom. E agora a Bíblia diz que ele coloca. Jeremias vai lá quando o oleiro já tem feito todo esse processo e o barro estava em cima de uma roda. Diga comigo, roda. Essa roda significa as circunstâncias da vida. Tem uma roda. Na olaria, o oleiro senta no banco. Debaixo do pé do oleiro há pedais, onde ele coloca o pé e ele vai girando os pés para frente. Uma bicicleta. Enquanto ele vai girando o pé para frente, em cima tem uma roda que ela começa a rodar e o oleiro põe as mãos, vai derramando água em cima do barro, o barro vai ficando todo mole e vai pegando fogo e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo, vai crescendo, e quando está tão bonitinho, irmão, tem tanto obreiro, tem tanto irmão, que quando a gente começa até a contar tantas vezes, rapaz, você viu o irmão foi batizado do Espírito Santo, você viu o irmão, que maravilha! Aí daqui a 2, 3 meses ou 3 anos, não sei quanto tempo, você viu a irmã, você viu o irmão, não aguentou. Jeová estava trabalhando com ele e ele na mão do oleiro, mas não aguentou, quebrou. Não se preocupa, se o irmão quebrou, se ele caiu, se ele se machucou, pode deixar que o oleiro também cuida de crente caído, de crente quebrado, de crente desconcertado, porque ele é oleiro. Às vezes a gente quer consertar o irmão, às vezes a gente quer consertar a irmã, mas deixa que Jeová é quem conserta a crente. Deixa ele com Deus, deixa ela com Deus. Mas vamos lá. E ele começa a trabalhar. Vamos dizer, para adiantar a mensagem, que aquele vaso já está pronto. Está bonitinho. Aí minha pergunta: o vaso acabou de sair da mão do oleiro. Está todo bonitinho, ele obedeceu, né? Sabe qual é o próximo processo? Jeová tem um fogo lá. Tem um fogo. Todo oleiro trabalha com um forno, onde vai levar este vaso lá para o forno, para aquecer, para ficar durinho, tá? E vai lá. Aí quando alguém chega lá na fornalha da aflição,
começa a chorar de novo. Oh, Jesus me batizou com o Espírito Santo para sofrer tanto. Se eu soubesse que era assim, eu não queria, Senhor. Mas porque o Senhor me deu dom de profecia, agora profetizei ali, profetizei aqui, começaram minhas pedradas. É assim mesmo. É assim mesmo. Ah, mas Jesus, por que eu preguei daquele jeito tão duro? Nunca mais vou me convidar. Não se preocupe, a obra é de Deus. Você foi chamado para continuar fazendo essa obra. Mas o oleiro está trabalhando, tá? O oleiro está trabalhando. Ele põe lá no fogo, põe lá. Às vezes nós pensamos que estamos esquecidos, mas nós não estamos esquecidos em nenhuma circunstância das nossas vidas. Jeová, Ele está no controle. Quantos dizem amém? Amém, Jesus, eu creio. Quando o vaso pensa que agora depois que eu sofri tanto, parece que quando a gente passa por tantas provações, por tanta dificuldade, chega um momento que a gente diz, igual o apóstolo Paulo, já sei o que é abatido, já sei o que é ter abastança, já sei sofrer, já sei o que é padecer necessidade. Deixa eu lhe falar uma coisa: quando você pensar que já passou por tudo nesta vida, prepare-se, porque Deus tem algo mais ainda para você passar, e você vai dizer: não vou aguentar mais, mas Ele aguenta sim, porque sobre nós não vem prova além daquela que você pode suportar. Eu passei por uma dificuldade tão grande na minha vida, tão grande. E um dia eu encontrei com um obreiro, e ele disse: Maniércio, para falar, meu irmão, e ele disse: Deus manda te falar que você está passando por uma prova muito grande, né? Eu disse: é verdade. É difícil, não é? Ele disse: é verdade, é difícil, meu irmão. E você disse para Deus que não aguentava mais outra prova desse tamanho, não disse? E eu falei: disse. Chorando já, né? Com as lágrimas, né? Ele disse: pois é, sabe o que Deus manda te dizer? Se prepare. Que prova desse tamanho Ele não vai mandar mais. Porque se Ele mandar uma prova desse tamanho, você vai dizer: já passei por prova maior, essa aí agora é fichinha. Deus vai mandar a prova maior do que essa. Aleluia, Deus. Dá para entender? Quem está achando aqui que a prova está grande aqui? Quem acha que a prova está grande? Pois é. Se prepare que a prova está apenas começando. Não sou pregador de dizer que a sua prova vai passar. Essa vai passar, mas Deus vai mandar outra. Simplesmente para uma coisa, para saber que aquilo que está no teu coração, se você ama Ele ou não. Aí o barro está lá na olaria, tudo bonito, lá na fornalha. Agora o Jeová vai lá, o oleiro vai lá. Olha, tá todo bonitinho, né? E ele pensa: agora eu tô bonito, agora eu posso pregar, vou sapatear, vou sacudir auditório, eu vou cantar, a igreja vai estremecer. Jeová diz: espera aí. Você já passou por todo o processo, mas sabia que o vaso, depois de feito, depois de passar por todo esse processo, se ele tiver apenas uma pedrinha no meio, uma pedrinha, o oleiro vai fazer um teste. O oleiro pega uma vara, pequenininha vara, e bate assim, só 2 batidas. Se tiver uma pedra dentro daquele barro, né, ele racha. Sabia por que muitos obreiros caem lá na frente? Porque havia pedra na vida dele e ele não permitiu o oleiro tirar antes. Permita Deus trabalhar na sua vida do começo até o final. Oh, glória a Deus! Aí quando o oleiro bate, esse tá bom. Não vai pensar também que agora vamos lá. Não, ele disse: não, espera aí, agora eu vou fazer mais uma coisinha em você. Eu vou te dar um brilho. Eu já te batizei com o Espírito Santo, te dei dons, te dei tanta coisa. Agora eu vou te dar um brilho, eu vou passar um selo, tá bom? E aquele selo também dói.
Principalmente se há bodas que tem vasos aí que são cobertos, por exemplo, lá na Arábia, tem muitos vasos que são cobertos de ouro. Você sabe como é que se cobre aquele vaso com ouro? Vai agora lá para o ourives trabalhar. Sabe o que é ourives? Ourives, que a Bíblia também lá no livro de Malaquias diz que Jeová é o ourives. Ele trabalha com ouro e ouro puro. Então ele pega esse vaso agora e diz: agora eu vou dar uma bordada em você, vou colocar, te encher de ouro, vou te encher do meu galardão, da minha bênção, da minha graça. Eu sou ourives. Quando está tudo pronto, aí ele começa agora a derramar aquele ouro em calda quente. O ourives trabalha com ouro e o ouro trabalha quente. Ele vai lá, derrete o ouro, começa. Aí você começa a sofrer, começa a chorar, começa isso, começa aquilo, e começa a passar por todo o processo de novo. Concluo dizendo: sabe por que isso? É Deus que tem um chamado na sua vida, e Ele não se contenta quando apenas você diz: estou pronto. O único que vai dizer quando eu estiver pronto para fazer a vontade dEle, é Ele. É Ele que vai dizer quando o vaso está pronto para ser cheio. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos lá? Convido-vos de pé, irmãos, para que oremos ao Senhor nessa noite. Agora é o seguinte: aqui tem barro, aqui tem vaso que estão lá naquele processo lá da olaria, está quente lá. Espero e oro ao Senhor para que não esteja vaso com pedra por lá. Mas se tiver, o Senhor quer tirar nesta noite. Aleluia. E o vaso, a Bíblia diz que nós somos vaso, e como vaso nós temos que ter dentro desse vaso apenas uma coisa: o bom tesouro que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos orar. E você, vaso, nesta noite o Senhor pode te encher da sua graça. Mas se você, vaso, nesta noite está achando, fique sabendo que o oleiro, ele está aqui nessa noite, e ele pode te fazer de novo melhor do que você está, melhor do que você é. Oremos. Maravilhoso e eterno Jesus. Oh, papai, agora em tua presença te apresentamos teu filho, Senhor. Tu sabe a tua vida quando se encontra nessa noite, Senhor. Olha agora a tua igreja, meu Deus, este vaso, papai. Oh, de calabaxere, de camanavassoia. Estivida remedevia candarabassuda, de camanavastévia. Enche, Deus, enche agora a tua vida, enche da tua glória, enche. Oh, aleluia, aleluia. Recebe o renovo nessa noite. Renova, Deus, renova, Senhor. Lá em decada baixura, decada nova séria. De que me livre, decada nova séria. Stacaste, caramba, nova sopa, de que me livre. Stigimi viande camanaste heia cheia de camanavia. Dele venga da raço viande caste viande camanavastuvia. Dele viande camanavastuvia. Stivande camanavastuvia. Dele camanavastuvia. De que me viande camanaste viande camanaste. Dai a xerende camaná. Eu trabalho assim, de rei que ande camanava stevia. Estere camanava sube de que me nivia. Esteganda camanava sube de que me nevia. Dai a xerende que me nevia de camanava stopia. Não estou entendendo. Decanais de revia. Ela ande camanava stopia. Ninguém que ande camanava. Aleluia. Alas de que me nevia. De resto de que me nevia. Quanto estreito.
Recebe em nome de Jesus. Leva tudo